Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje para dar sequência ao nosso estudo, ao nosso curso de História da Filosofia Grega. Estamos na página da História da Filosofia Grega que trata, cuida, estuda o pensamento do filósofo Parmênides. E em nossos últimos encontros, falamos que em seu poema filosófico, Parmênides se encontra com a deusa, ele consulta a deusa acerca da verdade, vai buscar na deusa o caminho, os caminhos para se chegar à verdade, e a deusa lhe apresenta 3 vias, que são vias investigativas, são vias por meio das quais o indivíduo investiga a verdade. A via da absoluta verdade, sobre esta via nós já falamos. A segunda via, que é a via da falácia absoluta, né, a via do engodo absoluta, a via falaciosa, e uma terceira via que seria uma via de um modo verossímil, que nós veremos melhor o seu significado, a sua importância dentro do pensamento parmenidiano. Nós já falamos sobre a via da absoluta verdade, a via veraz, aquela via que leva o indivíduo ao conhecimento da verdade, e hoje falaremos da via oposta, da via contrária à via da absoluta verdade, que é a via da absoluta falácia, né? Que é a via falaciosa, a via contraditória, a via do engano. E sobre essa via, o fundamento sobre o qual ela se alicerça é o oposto do fundamento sobre o qual se alicerça a via da absoluta verdade. Porque a via da absoluta verdade está fundada na razão, né? E o termo que os gregos utilizam para a palavra razão é o logos, né? O logos é um conceito fundamental, imprescindível na história da filosofia grega, né? Aliás, na história de toda a filosofia ocidental, embora a partir do advento do cristianismo, né, o termo que nós iremos utilizar para razão não é mais o logos, mas a palavra ratio, né, dada a importância que o latim desempenhou em nossa língua. Lembremos que a nossa língua deriva do latim, né? A palavra que melhor utilizamos para significar aquilo que os gregos entendiam como pensamento é a palavra razão, mas os gregos usavam o termo logos. Então, o logos é, para o pensamento grego, aquilo que nós entendemos como racionalidade, como o conhecimento mais elaborado, mais arquitetado. Enfim, o logos, ou a razão, é o fundamento que leva o indivíduo a chegar à absoluta verdade. Se a via da absoluta verdade está fundada no logos, a via da absoluta falácia, ou a via que engana o indivíduo, que distancia o indivíduo da verdade, está fundada nos sentidos, está fundada na forma nessa forma mais, diríamos, mais primária do indivíduo conhecer o mundo, que é por meio dos sentidos, por meio do olhar, por meio do paladar, por meio do toque, do ouvir, do cheirar, enfim, nos sentidos se encontra o engano, o oposto da verdade, a ilusão, o equívoco, a
contradição. E por que para Parmênides os sentidos são enganosos, né? E aqui nós já podemos antecipar um pouco a importância que Parmênides terá para a filosofia de Platão, embora Platão, que reconhece a importância de Parmênides para o seu pensamento filosófico, vá romper com Parmênides num determinado momento de seu desenvolvimento filosófico, né? Mas Parmênides já está antecipando um argumento que será um argumento importantíssimo para o desenvolvimento da filosofia de Platão, que é o argumento sobre o qual, nos sentidos, o argumento segundo o qual os sentidos são a fonte do engodo, são a fonte do equívoco, são a fonte da contradição. Ora, quem busca a verdade por meio dos sentidos, quem acha que a visão, o paladar, o tato, o olfato e a audição levam o indivíduo à verdade, está absolutamente equivocado, está absolutamente enganado. Por quê? Porque os sentidos, ao contrário daquilo que pensam os pobres mortais, segundo vai dizer a deusa a Parmênides, os sentidos distanciam os homens da verdade, levam os indivíduos para o engano, para o engodo, para o contraditório, para o não ser. E por que os sentidos são a fonte daquilo que é absolutamente falacioso? Porque por meio dos sentidos nós vemos as mudanças. Os sentidos nos permitem acompanhar a mudança, ou seja, acompanhar o devir. Porque se eu afirmo, por meio dos sentidos, que o que eu vejo, por exemplo, é uma semente, eu não posso negar que essa semente, a partir de um determinado arco temporal, vai sofrer uma mudança. Ou seja, esta semente está num processo de devir. E marquem também esse conceito do devir, o conceito da mudança, que é um conceito fundamental na história da filosofia grega, da filosofia antiga. Ora, os sentidos apreendem o movimento, a mudança. E a mudança é um problema para a filosofia parmenidiana. Por quê? Porque por meio da mudança, algo deixa de ser aquilo e passa a ser um outro. Por meio da mudança, algo nega o que é para se tornar algo novo. Ora, quando eu digo que a semente é um ser, se eu considerar que a semente está sujeita a um processo de devir, de mudança, de transformação, eu devo concluir que essa semente logo deixará de ser semente e se tornará uma árvore, por exemplo, se tornará uma macieira. Ora, quando a semente deixa de ser semente para se tornar uma macieira, a semente nega aquilo que é e se torna no outro. Este processo, para Parmênides, é um processo extremamente problemático. Por quê? Porque quando uma coisa que é muda para se tornar outra, a única coisa possível que esta outra, que esta coisa irá se tornar é na sua negação, ou seja, no não ser. Se eu digo que algo é, portanto, este algo pertence à categoria do ser, e eu afirmo que este
ser está num processo de devir, ou seja, está num processo de mudança, eu só posso pressupor daí que esta mudança vai levar o ser a algo diferente do que ele é. Ora, e nós já vimos em nossos encontros anteriores que o diferente do ser para Parmênides é o não ser. Então não posso afirmar que o ser está num processo de devir ou de mudança, porque se o ser estiver num processo de devir ou de mudança, o ser fatalmente se tornará algo novo, necessariamente diferente do que ele é. E o que é diferente do ser é o não ser. Ora, os nossos sentidos, por meio dos nossos sentidos, nós vemos um mundo que está em constante mudança. Nós vemos que a semente está num processo de devir. Haja vista que esta semente vai evoluir. E esse termo evoluir aqui eu uso com muitas aspas, né? Vai se transformar numa macieira. Ou seja, ela vai deixar de ser aquilo que é para se tornar algo diferente, completamente diferente do que ela era. É assim que o mundo do devir se apresenta aos meus sentidos. É assim que o mundo do devir se apresenta aos homens mortais. Ou seja, para os homens mortais, os homens que julgam que o mundo do devir é o mundo da verdade, os mortais nada mais afirmam a possibilidade da coexistência entre o ser e o não ser, o que para Parmênides é absurdo. O ser e o não ser não podem existir concomitantemente. Porque apenas o ser é possível, apenas o ser existe, apenas o ser pode ser conhecido. E o não ser é justamente o contrário de tudo isso. O não ser não existe, o não ser não pode ser conhecido, o não ser não pode ser pensado, pelo simples fato de que o não ser não é. E no mundo do devir, as coisas estão sofrendo uma mudança constante. Portanto, o seu ser está se tornando em algo completamente diferente do que ele é. E o diferente do ser é o não ser. Portanto, os homens, os mortais, os réis mortais, que julgam que por meio dos sentidos eles podem conhecer as coisas tais quais as coisas são, vivem nesta gritante contradição, vivem neste absurdo contraditório, porque conjugam, afirmam a convivência do ser e do não ser no mesmo processo, algo que para Parmênides é extremamente contraditório, visto que o não ser é o absoluto contrário do ser, e o pensamento só pode se ocupar com o ser, só pode conhecer o ser, haja vista que o não ser não existe, e se não existe, não pode necessariamente ser conhecido. Portanto, a segunda via é a via contrária à via da razão, a via do logos, a via que leva o indivíduo ao conhecimento da verdade absoluta, a via racional. A segunda via é a via do engodo, é a via da falácia, é a via dos sentidos, que só conhecem o mundo a partir desse processo contínuo e constante de transformação ou de devir. Portanto, o processo que conjuga, que coloca no mesmo nível de importância, dentro de um mesmo sistema, o ser e o não ser, o que é para Parmênides uma grande contradição, uma absoluta contradição. Portanto, esta via é a via oposta à via da razão, a via da verdade. Esta via, a via dos sentidos,
só pode conduzir os homens, as mulheres, a humanidade ao engodo, ao engano, aquilo que é falacioso, aquilo que é contraditório, aquilo que é absurdo. A Deus ainda vai propor uma terceira via para Parmênides investigar a verdade. Mas sobre esta via nós falaremos em nosso próximo encontro. Portanto, nós ficamos por aqui. Em breve nos veremos novamente para darmos sequência a este nosso curso de História da Filosofia Grega. Espero que vocês tenham gostado dessa mini aula e se gostaram, não se esqueçam de deixar aí o seu like, não se esqueçam de compartilhar esse espaço com outras pessoas, a fim de que nós possamos levar essas aulas a um número cada vez maior de pessoas interessadas em filosofia, ou que pelo menos descubram na filosofia a sua beleza, o seu prazer, o seu deleite. Na verdade, essa é a nossa intenção, levar as pessoas a entender, a se convencer do quanto que a filosofia é bela, do quanto que a filosofia é diletante, é deliciosa, é maravilhosa, é uma maravilha estudar filosofia. A filosofia nos leva a uma grande viagem. A filosofia nos faz pensar aquilo que jamais poderíamos conceber ou imaginar. A filosofia é extremamente maravilhosa. E nossa finalidade é despertar, sobretudo naqueles que não gostam, nunca tiveram contato com a filosofia, o prazer de estudar, de conhecer a filosofia. Portanto, nos ajude divulgando esse espaço com outras pessoas. Não se esqueça de deixar aí seus comentários, o seu like, se inscrever em nosso canal e em breve nós retornaremos para darmos sequência ao nosso curso sobre Parmênides. Eu te aguardo aqui. Um forte abraço e até lá.